Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que os justos florescem sobre a face da terra, mas os ímpios perecerão, porque a condição para que seja justo, ele diz que não há um sequer, senão por aquele que é o justo, aonde o próprio Salomão disse: entre 1000 mulheres não encontrei nenhuma, entre 1000 homens encontrei somente um. Ele é chamado filho do homem, mas por não ser a natureza humana, a palavra diz que ele, sendo a natureza divina, aquele que o próprio Pai soprou em suas narinas, assim como ele fez com Adão e Eva. A questão é que Adão e Eva transgrediram, e ele, sendo a própria verdade, não transgrediu, aonde ele foi gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito, aonde, na verdade, aqueles que reivindicam a natureza divina já não vivem segundo a natureza humana. E por estarem vivendo segundo a natureza divina e não humana, não segundo a vontade humana, porque ele disse, não falo de mim, ele estava testificando as coisas do Pai, mas ele disse: ainda que falo de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque ele é a própria verdade, não pode negar a si mesmo. Aquele que igualou ao Pai, o que torna o Pai maior do que ele, as datas são exclusividade do meu Pai. Sabemos que daquele grande dia só o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas sabemos que o Filho está preparando um povo justo, unidos numa só fé, num só coração, num só propósito. O propósito de todo ser que respira é louvar e bendizer o Senhor, e é necessário que esteja o louvor não só com mover de lábios e um coração distante, mas que flui do interior através de uma adoração franca e sincera, que condiz com aquilo que sai dos lábios. É o povo unido numa só fé, a fé no autor e consumador da nossa fé, aonde contemplamos as obras das suas mãos através daquele do qual nós não o vemos, mas cremos e o confessamos, e a palavra diz que aquilo que haveremos de herdar através a comprovação daquele que não se vê, mas nós cremos. Aleluia. Por isso a palavra diz sobre os justos florescerão, independente da estação do ano, porque não segue de forma como naturais. Assim como ele disse também que nem todos são de fé, e ele os chama de ímpios, aonde perecerão sobre a face da terra por não ter aquele que podia os florescer, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim como ele diz: ai daquele que diz algo que eu não disse.
passa por mentiroso, porque ele levanta alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso a palavra diz: seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade, a natureza divina é a verdade. Quando o homem se corrompeu, do qual Deus havia feito em retidão, ele já atribuiu falta a outro, ele se sentiu envergonhado diante do Senhor, assim como a palavra diz que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, assim como também ele nos ensina que nos últimos tempos, por perder o temor, que é o princípio ao Senhor, o esfriamento daquele que é o amor verdadeiro, com a cegueira e um espírito de entorpecimento, iriam fazer como Caim, na sua consciência, mata o próximo e acha que estão prestando um culto a Deus. Mas o seu Deus é o pai da mentira, assassino desde o princípio. Seguem, segundo as heresias, a hipocrisia, seus interesses próprios, reunindo mestres de si mesmo, aonde, quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, não iriam suportar. E a palavra diz que o Senhor os vence pelo sopro da sua boca, porque o ministério da iniquidade houve um tempo aonde iriam perseverar e até mesmo por um tempo vencer aqueles que perseveram segundo a verdade. Mas então é chegado o tempo aonde se findou o seu ministério, a porta lhe foi fechada, e a porta que ele fecha ninguém abre, e a que ele abre também a porta excelente da graça, ninguém há de se fechar. Levanta muitos inimigos, mas o Senhor os vence, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os principados e potestades. Nós manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, dom gratuito, pelo seu Espírito que expõe os mentirosos e arrogantes, que segundo o seu espírito de altivez, da qual antecede a sua queda e a ruína, aqueles que seguem sempre perseverantes, sujando-se mais ainda enquanto há tempo, até que o Senhor lhes retira o pneuma, o fôlego de vida, e não há mais esperança, porque os mortos já não sabem de mais nada. Por isso o Senhor nos ensina: não invejais daqueles que prosperam segundo a maledicência em vosso meio, porque na verdade aqueles que têm sabedoria sabem do seu triste fim, tanto nesta vida, pois ceifa a sua própria maledicência, como não alcança a ressurreição do último dia, e serão lançados no torrador, aonde ali o seu verme não se queima. Aqui o verme os consome, e lá o seu verme não se consome. No lago de fogo, falamos da segunda morte da alma. Mas aqueles que estão em Cristo, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, nem os principados, nem as potestades, nada, nem as aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.